Corpo. Quando chega em casa, Lorraine tenta conversar com Rente, mas ele mal responde. Ela nota que há algo de errado e pergunta se ele está bem. Rente simplesmente diz que está feliz, então, surpreendentemente, o abraça. Lorraine, desconfiada, pergunta se ele está bêbado, mas algo muito mais profundo parece afetar Rente. De repente, ele morde o pescoço de Lorraine. Lorraine, sentindo o impacto do ataque, empurra Rente para longe de seu pescoço, percebendo que a verdadeira essência dele ainda deve estar dentro daquele corpo monstruoso. Rente, agora completamente fora de controle, olha para ela e diz com uma voz fria que a carne dela estava deliciosa. Mas Lorraine, sem perder a calma, reconhece que há algo de humano ainda nele e, com um movimento rápido, o nocauteia, decidindo esperar até que ele acordasse para pedir desculpas. Ela se recosta, pacientemente aguardando, ciente de que, quando ele acordar, deveria estar sóbrio e entender o que aconteceu. Lorraine, com uma mistura de emoção e sensatez, conclui que, se ele realmente quisesse a carne dela, ela o deixaria devorá-la, mas apenas quando estivesse completamente consciente. Quando Rente finalmente desperta, parece estar fora da influência da força que o controlava, e imediatamente se desculpa. Lorraine, ao contrário de outros, trata suas desculpas com calma, acreditando que o ocorrido foi apenas um acidente, mas quer saber o que ele lembra. Rente confessa que, ao entrar em um novo calabouço, se deparou com um homem que parecia apetitoso, e foi quando ele também passou a ver Lorraine da mesma forma. Para surpresa de Rente, Lorraine já esperava esse tipo de comportamento, já que criaturas como ele, que evoluíram para certos estágios, tendem a ser atraídas por carne e sangue humanos. Lorraine sugere que ambos descansassem, mas Rente, com um olhar preocupado, começa a ver o tamanho dos danos que causou e fica apreensivo ao ver o ferimento de Lorraine. Apesar dela ter vendido todas as poções recentemente e precisar esperar até o dia seguinte para tratamento, Rente decide que não pode esperar. Ele utiliza a divindade que agora possui de uma maneira surpreendente, e, ao curá-la, Lorraine se maravilha com o poder que ele exibe. Pela primeira vez, ela sente a sensação de ser curada por divindade, o que a deixa incrédula. Ainda mais impressionante é quando ele não apenas cura o ferimento, mas elimina a dor por completo, removendo até a cicatriz do acidente. Lorraine percebe que a transformação física de Rente está se intensificando, tanto que agora seu corpo, uma vez marcado por horríveis feridas, agora parece quase normal, exceto por suas habilidades e aparência peculiares. Ela nota que a máscara de Rente, que antes era desconfortável e visivelmente deformada, agora mudou misteriosamente. Rente se dá conta de que sua máscara não só está se adaptando à sua nova forma, mas ele consegue manipular essa transformação. No entanto, ele não consegue remover a máscara, o que ele considera algo positivo, pois ainda precisa esconder seu rosto. A aparência dele está agora mais humana, o que deixa Rente ainda mais confuso sobre sua evolução. Ele se questiona se passou por uma espécie de evolução existencial, o que poderia ter sido causado pela vitória sobre o monstro ou por outros fatores. Lorraine então coloca em consideração que talvez o motivo por ele ter evoluído para uma forma mais gostável seja devido a ele ter se alimentado de sua carne e sangue. Ela compara isso à evolução existencial, uma metamorfose misteriosa pela qual criaturas mais fracas se tornam mais poderosas. Rente, perplexo, também se pergunta por que ele não se tornou um vampiro, uma forma muito mais humana, ao invés de um Ghast, uma criatura menor do que um vampiro, mas que ainda representa uma forma evoluída de morto-vivo. Lorraine explica que a evolução existencial segue caminhos estranhos e misteriosos, sendo comparada aos sistemas de hierarquia, como nas guildas onde não se pode pular um nível rapidamente, mas sim após cumprir certos pré-requisitos. Ela sugere que para Rente alcançar um estado vampírico, ele precisará seguir condições específicas, como o encontro com certos tipos de seres ou alcançar um domínio superior em sua habilidade. Ela também dá a entender que, embora a evolução dele tenha seguido esse caminho, se ele continuar a trabalhar para evoluir, é possível que um dia se torne um vampiro, e, quem sabe, um humano novamente. Rente agora começa a refletir sobre sua transformação, observando que, por mais desconcertante que seja, há uma lógica por trás dela. No entanto, antes de relaxar, Lorraine se mostra implacável. Ela exige que ele se despisse para que ela possa examinar seu corpo e testar os limites de sua nova constituição. Lorraine está cheia de planos para experimentos insanos e confessa que quer testar a dor e outros aspectos de seu novo corpo. Rente fica desconfortável com a ideia, mas Lorraine insiste, prometendo apenas lhe dar algum descanso durante a noite antes de realizar essas experiências no dia seguinte. Na manhã seguinte, Rente se sente bem melhor, o estranho impulso que sentiu na véspera desapareceu, mas ele ainda pensa em seus equipamentos.
Sua espada foi severamente danificada durante os ataques, e embora ele ainda tente usá-la, percebe que não poderá voltar ao labirinto até reparar sua arma. Copecampoli, que o acompanha, ri da situação, dizendo que a espada está irreparável. Hent admite que a espada foi destruída ao usar sua divindade, mas Copecampoli questiona se realmente precisava utilizar essa habilidade, dado que o labirinto da reflexão da lua não apresenta inimigos fortes o suficiente para justificar o uso de tal poder. Copecampoli, ouvindo a história de Hent sobre ter encontrado um esqueleto gigante, fica ainda mais surpreso quando Hent revela ter encontrado uma área inexplorada no labirinto. Ele quase deixa escapar o nome verdadeiro de Hent, mas rapidamente se corrige, não querendo que Hent descubra que ele conhece sua verdadeira identidade. Hent expressa seu desejo de explorar mais, e Kopek concorda, deixando claro que ninguém mais deve explorar essa área antes dele. Entretanto, a espada que Hent solicitou ainda não está pronta. Em vez disso, Kopek entrega-lhe uma espada melhor do que a primeira que ele havia lhe emprestado, explicando que é um dos melhores clientes que tem. Hent, embora surpreso, aceita a espada com gratidão. Depois que ele vai embora, Kopek reflete que, embora tenha tentado, sabia que não poderia enganá-lo, mas ainda assim, entrega-lhe a espada, deixando Hent animado para continuar sua jornada no labirinto. Ao retornar, Hent nota que a taverna de Lorraine está indo bem, o que o deixa mais tranquilo. Porém, pouco depois, Lorraine começa a trabalhar em um experimento, criando uma substância tão venenosa que poderia matar até um urso grizzly vermelho. Hent observa a cena de longe, hesitando sobre sua decisão de ajudá-la com seus experimentos. Logo, ele acaba bebendo uma bebida horrível criada por Lorraine, que, ao ver que ele sobrevive à ingestão, o parabeniza por ser o primeiro a conseguir fazê-lo. Lorraine conclui que o veneno não afeta Hent, enquanto outros testes confirmam que o efeito de ervas e poções curativas também não funcionam nele. Quando Lorraine se cansa, Hent continua sendo resistente à fadiga, não precisando dormir tanto quanto ela. Porém, Hent ainda sente um desejo irracional por carne e sangue humanos, o que o preocupa, e Lorraine, percebendo isso, oferece-lhe um frasco com seu próprio sangue. Ela faz um feitiço de preservação no frasco para evitar que o sangue se deteriore e sugere que Hent o consuma em intervalos regulares para controlar seus impulsos. Hent, hesitante, experimenta uma gota e descobre que o sabor é delicioso, e mais importante, a vontade insaciável por carne humana desaparece após apenas uma gota. Hent, agora mais calmo, decide usar o frasco de sangue com parcimônia. Ele comunica a Lorraine que pretende ir à guilda para procurar um trabalho, mas Lorraine o lembra de que precisará de uma identificação para isso. Hent, com um sorriso, acredita que, sendo um simples aventureiro de baixo escalão, ninguém realmente se importará com o fato dele aparecer lá daquele jeito. No entanto, Lorraine o adverte, dizendo que ele era bem conhecido na guilda, onde sempre ajudava e pegava trabalhos que ninguém mais queria, chegando até a ser cogitado para empregos permanentes na guilda. Hent, no entanto, rejeita a ideia de que a guilda tinha planos para ele, achando que não era verdade, pois nunca o recriminaram por não se considerar pronto para abandonar a carreira de aventureiro. Hent, com sua visão firme, acredita que se tornará um aventureiro de classe Mithril, o que será sua meta, e para isso, ele precisará subir de nível. Mas para subir de nível, ele precisa completar provas e tarefas, tornando-se conhecido na guilda novamente. Lorraine então sugere que Hent se faça passar por outra pessoa para evitar levantamentos indesejados sobre sua identidade. Hent, com relutância, concorda, registrando-se como um novo aventureiro na guilda. Sheila, a recepcionista, pede que ele preencha os formulários de registro, algo que ele não fazia há anos, pois tinha passado tanto tempo desde sua última experiência no registro. Hent relembra como ele não sabia nem mesmo o que incluir naquele formulário quando preencheu pela primeira vez, anos atrás. Essa lembrança traz uma sensação de nostalgia, mas também de um novo começo para Hent. Lorraine afirma que essa será a melhor forma de ele começar de novo, embora ele perca toda a sua antiga progressão, retornando ao estágio de ferro. Hent, entretanto, não se importa, focado em sua meta de alcançar a classe Mithril. Decidido, Hent decide mudar apenas seu sobrenome, mas Sheila, ao ouvir isso, lhe faz uma observação sobre outro aventureiro chamado Hent que recentemente desapareceu. Hent, ligeiramente nervoso, responde que soubera desse outro Hent através de Lorraine, acrescentando que é um parente dela e que estava morando com ela. Ele inventa uma mentira para explicar sua situação, satisfeito com a invenção, pois não queria que rumores estranhos circulassem sobre Lorraine. O nome Hent é comum, o que ajuda a esconder sua identidade sem levantar suspeitas. Sheila finalmente lhe entrega sua nova identidade de aventureiro e aconselha-o a não se colocar em situações de risco.
Agora registrado sob uma nova identidade, Rente se dirige de volta ao labirinto e ouve sons de batalha ao longe, especificamente de um espadachim e um curandeiro, ambos claramente novatos, mas já trabalhando bem juntos. Rente, embora desejasse ajudá-los, percebe que sua presença agora provavelmente os assustaria, então ele decide deixar os novos aventureiros se cuidarem sozinhos. Com um único pensamento em mente, ele se dirige rapidamente para a área inexplorada, determinado a investigar e depois relatar a descoberta à guilda, uma realização valiosa que pode definir seu futuro. Ele finalmente chega à área misteriosa e, explorando mais a fundo, se depara com um cômodo estranho, onde uma figura um tanto esquisita parece ter residido na escuridão do labirinto. Antes que Rente pudesse tocar nas flores, ele é interrompido por uma voz. Ele vira para encontrar uma mulher atrás dele, que exige saber o que ele está fazendo ali. Rente, percebendo o perigo iminente, tenta explicar que estava apenas investigando a área, mas a mulher o acusa de querer roubar o que não lhe pertence. Ela imediatamente conclui que ele está pronto para morrer ali e se recusa a perdoá-lo, dizendo que não pode permitir que aquele lugar seja perturbado. Sentindo que a situação está prestes a se tornar fatal, Rente se prepara para a ameaça. A mulher lança um ataque poderoso que destrói suas roupas, deixando-o no chão, mal conseguindo se manter em pé. Surpresa com a aparência de Rente, ela logo percebe o erro que cometeu ao julgá-lo, e fica intrigada ao entender por que ele estava naquele lugar. Ela sente um leve arrependimento por ter queimado suas roupas, mas Rente, apesar do dano, fica mais frustrado com o fato de ela quase tê-lo matado. A mulher, em um gesto inesperado, oferece-lhe seu manto, pedindo-lhe que mantenha o lugar em segredo. Ela explica que ninguém pode entrar ali, a menos que ele esteja com ela, o que confunde ainda mais Rente. Para sua surpresa, ela lhe dá um presente, algo que ela diz ser habitual entre os invasores desse lugar. Rente recebe algo chamado Mapa de Acácia, embora ele não entenda bem o que é. Quando questiona, a mulher esclarece que o mapa é um item mágico que automaticamente registra os espaços que o portador percorre. Ele parece estar em branco no começo, mas começa a registrar o labirinto onde Rente se encontra. A mulher então começa a se preparar para enviar Rente de volta à entrada, desejando-lhe saúde, embora rapidamente perceba que não era a melhor forma de dizer adeus e acaba teleportando de volta. Ao chegar em casa, Lorraine fica chocada com a quantidade de eventos estranhos que vêm ocorrendo ao redor de Rente. Ela confirma que o mapa parece seguro, mas notou que não respondeu à sua magia. Contudo, responde à magia de Rente, o que resulta na criação de um mapa do labirinto reflexo da lua. Um detalhe intrigante aparece no mapa, marcado por nomes e posições. Rente se surpreende ao ver que consegue visualizar as pessoas dentro do labirinto, assim como seus movimentos. Isso significa que ele pode até mesmo ver as localizações de outros aventureiros em tempo real, um verdadeiro tesouro para um aventureiro, e Lorraine não hesita em afirmar que seria considerado um patrimônio nacional devido à sua utilidade imensa. Rente também descobre que pode usar o mapa para traçar o caminho de outros labirintos, embora esses estejam incompletos, já que o mapa registra apenas os lugares que ele mesmo já percorreu. Curioso sobre o manto, Rente pede para Lorraine dar uma olhada, mas ela rapidamente percebe que não há maldição nele. Aliás, o manto possui uma resistência mágica incrível e parece ter mais poder de proteção do que qualquer armadura conhecida. Lorraine não consegue imaginar quem seria a mulher tão poderosa que concedeu tal artefato a Rente, embora ele a classifique como alguém com poder superior ao de aventureiros de classe ouro. Lorraine ainda se pergunta sobre a estranha sala que ele visitou e o alerta sobre o perigo de retornar, especialmente com a experiência de quase morte que ele teve. Rente, porém, acredita que a mulher não o proibiu de voltar, mas apenas pediu que ele não informasse a guilda sobre o lugar. Ele decide esclarecer as coisas conversando com ela no futuro. No dia seguinte, Rente volta ao labirinto e, ao enfrentar um esqueleto, reflete sobre sua jornada. Ele pensa que, embora muitas pessoas simpatizassem com ele se soubessem do que passou, ele nunca vê as coisas dessa maneira. Para ele, lutar contra inimigos poderosos e desvendar mistérios é algo que todo aventureiro passa. Isso é o que define a vida de um aventureiro de classe avançada. Porém, ao chegar na entrada, ele descobre que ela sumiu, o que só confirma que a mulher realmente não quer que ele retorne para aquele local, pelo menos não por enquanto. Determinado a não aceitar uma recusa definitiva, Rente se prepara para enfrentar o desconhecido, acreditando que a mulher simplesmente não queria que ele voltasse ali imediatamente. Na guilda, um personagem secundário nota que Rente não apareceu e expressa sua preocupação. Sheila reflete sobre o impacto que Rente teve na guilda, lembrando de como muitos, inclusive ela, aprenderam com ele, até mesmo como se tornar um bom funcionário da guilda. No entanto, ela é interrompida pela chegada de um novo Rente, alguém que se registra como um aventureiro de classe inferior. Este novo Rente quer pegar um trabalho difícil,
que exige a coleta de carne de orcs. Sheila, preocupada, tenta dissuadi-lo, já que orcs são criaturas poderosas e ela acredita que alguém de classe ferro não deveria tentar enfrentá-los. Hent, porém, já sabe que apenas um aventureiro forte de classe bronze seria necessário para derrotar um orc, já que ele mesmo já os derrotou diversas vezes. Sheila, embora desconfiada, decide confiar em seu julgamento, mas avisa-lhe que, se a missão ficar perigosa, ele deve fugir. Hent concorda com a condição e, embora ciente da fragilidade da vida, prossegue com confiança. Após completar sua primeira missão como o novo Hent, ele reflete sobre a importância de ter uma bolsa mágica, algo essencial para um aventureiro solo. Depois de anos economizando, ele finalmente consegue adquirir uma, o que ele considera um investimento que valeu a pena, agora mais do que nunca. Hent se veste adequadamente e preserva a carne dos orcs antes de entregar tudo à cliente, esperando que ela fique satisfeita com o trabalho. A missão está cumprida e, logo, começam a espalhar rumores sobre a incrível velocidade com que Hent, agora conhecido como o novo Hent, derrotou 3 orcs sozinho. Muitas pessoas ficam curiosas sobre a identidade desse novato, e Hent começa a perceber que, talvez, esteja chamando mais atenção do que deveria para um aventureiro da classe ferro. Quando Sheila retorna, Hent é surpreendido ao saber que o gerente sugeriu que ele fosse submetido ao exame de promoção. Isso é raro, pois não costuma ser oferecido logo no início da carreira de um aventureiro, mas aparentemente vê grande potencial em Hent. Se ele passar, passará a ser classificado como aventureiro de classe bronze. Hent, então, aceita o desafio. Lorraine fica feliz com a notícia, mas Hent apenas a atribui a nova força que possui com seu corpo renovado. Lorraine, no entanto, lhe dá crédito, dizendo que é ele quem controla o corpo, e o avisa que seu novo nome, Hent Vivier, que ela descobriu ser o sobrenome de sua família, pode gerar desconfiança entre as pessoas. Hent explica que, sendo estranho para ela e morando em sua casa, seria melhor se ele fosse considerado um parente. Lorraine aceita, mas lhe diz que não se importa com os rumores sobre sua vida, pois se considera uma acadêmica quebrada que foi parar na cidade após fracassar na capital. Ela então compartilha que Hent já faz tudo por ela cozinhar, lavar e limpar e por isso ela tem mais dívidas com ele do que ele com ela. Hent, em resposta, diz que ela lhe salvou a vida, e essas palavras tocam o coração de Lorraine, que se oferece para que Hent fique com ela pelo tempo que precisar. Ele aceita e, com isso, ambos reforçam o laço que já têm. No dia seguinte, Hent chega ao Guilda, pronto para o exame de promoção, mas Sheila fica surpresa com a rapidez de sua decisão, já que pensava que Hent aguardaria até o próximo exame, que aconteceria apenas alguns meses depois, para ter mais tempo de estudar. Hent, porém, não queria perder essa oportunidade e sabia que esperar era um desperdício de tempo. Um aventureiro distraído chega atrasado, claramente tendo passado a noite assistindo vídeos, e Hent reflete sobre como esse comportamento vai prejudicá-lo na avaliação. No exame, os participantes passarão por uma avaliação de conhecimento, que envolverá o estudo das regras da guilda e o manuseio adequado de itens adquiridos após a derrota de monstros. Quem passar nesta etapa, poderá então seguir para a parte prática do exame, que muda a cada vez. Hent se lembra que, em sua primeira tentativa, o teste envolveu a coleta de ervas. Durante a parte teórica, Hent reconhece a jovem Laura do labirinto e percebe que ela está participando da prova também, mas que seu amigo não apareceu. O teste de conhecimento será feito por escrito e oralmente, e Hent se sente preparado, já que aprendeu a ler e escrever quando morava em sua vila, uma habilidade rara entre os aventureiros comuns. Além disso, ele também sabe todo o conteúdo necessário para esse teste. Após o exame, o fã de vídeos de Anticap não pode acreditar no quão difícil foi, mas Hent recebe uma pontuação perfeita, o que é raro. Para Hent, o mais importante era que ele passou. Agora, ele estava curioso para saber qual seria a parte prática do teste. Sheila explica que, como parte prática, Hent será colocado em uma equipe com outros participantes para realizar uma missão. Hent é designado para formar um time com Ryze e Laura, sendo que Ryze é um espadachim que usa energia espiritual para aumentar sua força, enquanto Laura é uma maga capaz de usar magia de cura. A missão acontecerá no labirinto da Lua Nova, e todos receberam o mesmo destino em seu mapa. O objetivo é alcançar um ponto específico dentro do labirinto até o pôr do sol. O time que chegar primeiro ao ponto marcado será o vencedor. Ryze se gaba por já ter ido até aquele labirinto antes, mas Laura o envergonha, revelando que eles só chegaram até a entrada. No entanto, Hent percebe que o mapa fornecido pela guilda é desatualizado e sugere que eles comprem um mapa mais preciso. Inicialmente, os outros membros protestam, apontando que já receberam um mapa da guilda, mas Hent revela que aquele mapa tem 15 anos e não é confiável, o que deixa os outros chocados com a tentativa da guilda de enganá-los. Hent, então,
resolve comprar um mapa de primeira mão, mas, ao negociar com o comerciante, eles percebem que o preço é proibitivo para eles. Rente sugere que comprem apenas o mapa do primeiro andar do labirinto, o que o comerciante entende ser um pedido razoável e, portanto, vende o mapa atualizado por um preço mais acessível, 5 moedas de bronze. Esse novo mapa mostra muito mais detalhes, como os locais das armadilhas, e o comerciante, percebendo a experiência de Rente, começa a aconselhar os outros a seguir suas orientações. Laura fica preocupada com a desinformação fornecida pela guilda, e Rente reflete sobre como a situação poderia ter levado os aventureiros a se perderem ou até a serem enganados pelas carroças, que poderiam ter deixado o grupo em um local incorreto. Para ele, o exame é uma lição importante sobre a necessidade constante de vigilância e preparação no mundo dos aventureiros. Assim que o grupo entra no labirinto, são imediatamente atacados por esqueletos. Rente, com a experiência adquirida, pede aos outros que não subestimem os inimigos, mesmo sendo monstros de baixo nível. Embora Raise e Laura se mostrem muito habilidosos em combate, enfrentando os esqueletos com eficácia, Rente observa que eles são impressionantes para a idade deles. Cada um parece desempenhar seu papel perfeitamente, sem se sobrecarregar ou atrapalhar o outro. Rente, querendo se assegurar de que estão prontos, auxilia Raise um pouco e, em pouco tempo, a batalha chega ao fim. No entanto, a quantidade de monstros ali parece anormal, o que leva Rente a concluir que algo está atraindo esses inimigos para essa área. Após investigar, Rente encontra o incenso responsável pelo fenômeno e logo percebe que há uma emboscada à frente. Para surpresa de todos, ele revela que não está lidando com monstros, mas com humanos disfarçados. Raise, incrédulo, questiona como isso pode ser possível, e Rente, liderando a situação, se prepara para a luta. Rente consegue bloquear o primeiro ataque e observa Raise em ação. Ele se permite ser um pouco usado pelo jovem, permitindo que ele enfrente o primeiro inimigo, mas logo surpreende Raise com suas habilidades de evasão, deixando claro sua destreza no campo de batalha. Quando Rente destrói um arqueiro inimigo de forma brutal, os outros adversários não conseguem reagir a tempo. Laura usa um feixe de luz cegante para ajudar Raise, dando-lhes vantagem. Rente percebe que não precisam de sua ajuda, já que os jovens estão se saindo bem, demonstrando um ótimo trabalho em equipe e derrotando rapidamente o oponente principal. Raise, então, revela que aqueles inimigos também estavam realizando o exame e tentaram sabotá-los. Rente, com sua visão estratégica, explica que durante o exame, monstros não são a única ameaça e que um verdadeiro aventureiro nunca deve baixar a guarda. Raise, surpreendentemente, diz que a partir daquele momento, ele seguirá as ordens de Rente. Ao sair da sala, Rente nota alguém tentando se esconder e, com um olhar atento, revela que sabia que estava ali. O homem, sem muita escolha, se mostra desconcertado e começa a explicar que o homem mascarado que liderava a emboscada sabia que eles haviam sido enviados pela guilda, levantando ainda mais questões sobre quem realmente está por trás dessas ações. Enquanto isso, na guilda, Sheila vai se encontrar com o mestre da guilda, que, por sua vez, queria discutir alguns rumores recentes sobre Rente. Muitos comentam que ele pode ser um criminoso, já que apareceu do nada, com uma habilidade impressionante, mas sem nenhum histórico claro. O mestre da guilda reconhece que cada aventureiro tem algo misterioso em seu passado e, embora não possam simplesmente ignorar os boatos, ele pede a Sheila que continue monitorando Rente, para tentar descobrir mais sobre seu passado. Enquanto isso, de volta ao labirinto, o grupo de Rente já está se aproximando do destino final. Diante deles, um dos vários salas de chefe que bloqueiam o caminho. Não há como passar sem enfrentar a criatura dentro. Como um exame de classe ferro, Raise nunca teve a chance de lutar contra um chefe de verdade. Rente observa Raise e percebe um certo receio e, com isso, começa a explicar que não há vergonha em evitar uma luta se você souber que não pode vencer. Quando outro grupo de examinados aparece, eles começam a zombar de Rente e seus amigos, chamando-os de esquisitos, mas Rente, impassível, avisa que não gostou da forma como estavam falando com eles. Quando os antagonistas começam a intimidar Laura, Raise imediatamente a defende. A tensão aumenta e Rente decide que já deu tempo suficiente para essas provocações. Ele permite que o grupo ou adversário entre primeiro, como uma estratégia para dar descanso à sua própria equipe. Eles começam a zombar, acreditando que Rente foi estúpido em deixá-los passar primeiro, mas Rente já sabia que era a melhor jogada. Raise fica apreensivo, imaginando que ao deixar o outro time ir primeiro, ele comprometeria suas chances de vencer. Mas Laura, já confiante em Rente, o tranquiliza, mostrando total confiança no plano de seu companheiro. O confronto logo começa a mostrar as consequências do erro deles, quando outro grupo entra e logo começam a gritar de dor. Rente, com uma expressão calma, revela que o guilda irá resgatar aqueles que perderam a luta e, mesmo que fracassem, estarão vivos.
Ele queria que Raise e Laura vissem isso, para que não sentissem medo de falhar em sua própria batalha e compreendessem que não há vergonha em evitar riscos desnecessários. Quando Raise se vê inseguro, ele começa a refletir se realmente pode continuar sua jornada como aventureiro. Ele sabe que, se desistir, nunca se tornará um verdadeiro aventureiro, mas, ao olhar para Laura, decide que não quer mais fugir e pergunta se ela vai acompanhá-lo na luta. Ela, com determinação, diz que sim, e Rente sente que finalmente Raise tomou sua decisão. Com esse momento de compreensão, o grupo segue em direção à sala do chefe. Dentro da sala, eles são confrontados com um monstro imenso, um slime gigante, conhecido como Gran Slime. Raise, já ciente da gravidade da situação, declara que não podem errar como os outros, demonstrando finalmente sua resolução para a batalha que está por vir. O verdadeiro teste do grupo está prestes a começar. Rente pensa sobre como as coisas não saíram como ele esperava. Na verdade, não há necessidade de derrotar o chefe para o exame, então ele esperava que os outros fizessem isso por eles. Rente decide simplesmente seguir com isso e Raise começa o ataque. O objetivo é mirar no núcleo, mas a espada de Raise não consegue penetrar muito no monstro. Raise só pode se esquivar por enquanto, então Rente diz a Laura para focar em potencializar sua magia. Olhando para trás, vê-los planejando exatamente para esta luta. Rente revelou que ataques físicos não funcionariam contra esse monstro e que eles teriam que contar com a magia. No entanto, a poderosa magia de fogo de Laura leva tempo para se carregar. Rente se ofereceu para bloquear os ataques para que ela não fosse atingida, mas Raise insistiu para que ele o fizesse. Agora, Raise está levando uma surra, então Laura pede para Rente ajudar ele, ao invés de protegê-la. Isso acaba sendo o momento perfeito, pois Rente consegue salvar Raise. Os dois, então, trabalham juntos para empurrar o slime para trás e Laura declara que finalmente está pronta. Ela usa seu ataque de grandioso piroflame e incendeia o slime. Isso resolve o problema, já que o slime derrete, mas eles precisam se apressar e destruir o núcleo antes que ele se regenere. Raise destrói o núcleo e os jovens Vingadores celebram a vitória. Raise se pergunta o que Rente está fazendo, então ele explica que o fluido do slime é muito valioso. Mesmo que dividam o dinheiro da venda, todos receberão pelo menos uma prata cada. Enquanto estão ocupados coletando a gosma do slime, outro grupo de examinados os chama de otários e corre em direção à saída. Raise está preocupado que eles percam para eles, mas Laura surpreendentemente diz para ele não se preocupar. Rente sabia que Laura entenderia o que ele já sabia, e há uma armadilha de gás sonífero à frente. Bem na frente do objetivo é onde as pessoas costumam abaixar a guarda. Nada disso faz diferença, e Laura explica que chegar primeiro à saída não importa. Laura faz Raise pensar na explicação na guilda e aponta como eles não falaram uma palavra sobre isso. A guilda armou tudo para que pensassem que era uma corrida, mas não é o caso, e é por isso que Rente deixou outro grupo passar à frente. Na realidade, o único trabalho real de um Vingador é completar a tarefa antes do prazo. Raise gostaria que tivessem deixado isso mais claro, mas Rente aponta que um verdadeiro aventureiro precisa ser capaz de pensar por si mesmo. Quando chegam ao destino, um homem os parabeniza por terem sido os primeiros. Os jovens Vingadores aprenderam que não podem confiar em nada e exigem uma prova de que o homem é da guilda. Ele confirma e lhes dá algumas pequenas fichas. Quando mostrarem-nas para a guilda, se tornarão aventureiros da classe bronze. As 3 primeiras equipes a chegarem também recebem um pequeno bônus, então eles recebem algumas poções. Esta parte do exame acabou, mas Rente gostaria que fizessem uma pequena viagem antes de voltarem para casa. Rente os leva para o próximo andar e explica que os labirintos estão além do entendimento humano. Rente fica confuso com essa afirmação, mas o que ele quis dizer se torna claro quando ele os leva para uma sala que parece uma floresta. De alguma forma, a luz do sol lá e Rente os trouxe para lá apenas para dar-lhes um exemplo de como é o mundo em que estão entrando. Eles querem explorá-lo, mas Rente explica que o exame se encerra quando retornam à guilda. Logo, eles retornam à guilda, onde o exame oficialmente termina. Raise quer saber se agora são oficialmente da classe bronze, mas Sheila os interrompe com o relatório. Rente revela que esse cara estava observando-os o tempo todo durante o exame e explica que o exame também testa que tipo de pessoa alguém é. Não podem aumentar a classe de alguém se não forem o tipo certo de pessoa, mas o nosso grupo passou por essa parte do teste também. Agora, são oficialmente classe bronze, então todos celebram. Rente agradece aos novos amigos por ajudarem, mas sabem que foi graças a Rente que conseguiram se tornar aventureiros de verdade. Eles gostariam de pedir para Rente continuar a aventura com eles, mas Laura já sabe que isso não será possível. Ela é bem inteligente e percebe que Rente tem um objetivo muito diferente do deles.
O motivo de ele ter os ensinado tanto durante o exame foi para que conseguissem seguir sozinhos. Eles o valorizam como um camarada e esperam poder aventurem-se com ele novamente um dia. Depois de se despedirem, Sheila revela que tem uma pergunta importante para Hank e pede para que vá com ela. Ela tem certeza de que Hank é inteligente o suficiente para saber porquê, e Hank pensa sobre como ela deve ter descoberto quem ele realmente é. Hank se pergunta se a guilda quer puni-lo pelo que ele fez, mas ela não responde. Hank decide simplesmente nunca mais voltar a esta guilda, mas Sheila revela que só quer saber o que aconteceu com ele. Hank decide ir com ela, ao invés de partir, porque a voz dela parece mostrar que ela está apenas preocupada com ele. Hank não revela muito, mas diz que está lidando com algo com o qual não quer envolver mais ninguém. Sheila, então, surpreendentemente revela que não contou nada à guilda sobre a verdadeira identidade de Hank. Ela só contou um pouco ao homem que estava o vigiando durante o exame. Ele é seu irmão e sabe guardar segredos. Fica claro que Hank tem dificuldades em confiar nela, então Sheila lhe apresenta um contrato mágico. Se concordarem com o contrato, ela sofrerá uma penalidade respaldada por uma força mágica por compartilhar o segredo dele. A penalidade é bastante séria, já que, se ela quebrar, Sheila terá que deixar a guilda. E não é só isso, ela será forçada a viajar para um país onde a escravidão é legal e terá que se tornar escrava. Hank pensa que isso é um exagero, mas Sheila quer mostrar o quão séria ela é. Hank quer saber por que ela iria tão longe, então ela explica que só quer ajudar, não porque faz parte da guilda. Hank a ajudou a crescer na pessoa que é agora, e ela aponta que na verdade muitas pessoas são gratas a ele. Hank concorda com o pedido dela e assina o contrato. Ele não consegue pensar em uma boa forma de explicar tudo, então simplesmente lhe mostra o rosto. Hank pode ver o quanto ela está aterrorizada e tem certeza de que ela deve estar arrependida de ter pedido isso. Sheila não se arrepende nem um pouco, já que prefere saber se ele está sofrendo tanto assim. Ela fica surpresa quando Hank revela que ele é um monstro morto-vivo. Hank quer que ela pense bem e questiona se ela realmente acha que pode ajudá-lo. Ele explica que não tem a intenção de machucar ninguém, mas se ela acredita ou não, é com ela. Sheila o impede de partir e explica que confia nele. Hank sempre foi uma boa pessoa, isso ficou claro recentemente, quando ele ajudou Raise e Laura a aprenderem a ser aventureiros. Sheila tomou sua decisão e promete ajudar Hank de qualquer maneira que puder. De volta a casa, é a vez de Lorraine ficar surpresa, vendo Sheila com Hank. Sheila revela que Hank contou tudo a ela, mas Lorraine aponta como foi ingênuo ela vir até ali. Hank é um monstro morto-vivo e Lorraine é uma acadêmica de aparência duvidosa. Eles estão guardando um segredo obscuro, então ela aponta o quão perigoso foi para ela vir à casa de uma bruxa e de um monstro. No pior dos cenários, ela poderia acabar virando alimento deles, mas Sheila sabe melhor. Lorraine não é considerada uma bruxa. Ela é na verdade conhecida como uma pesquisadora maravilhosa. Lorraine faz Sheila rir, dizendo que caça sangue, mas logo fica séria e aponta que isso é o que Hank realmente se tornou. O ambiente fica silencioso e todos aguardam a resposta de Sheila. Hank percebe o quão grave a situação é, pois Lorraine não vê Sheila como uma pessoa, mesmo ela estando ali na frente dela. Se Sheila der a resposta errada, Lorraine não hesitará em eliminá-la. Sheila explica que sabe exatamente o que Hank se tornou e que isso não é um problema. Esta é a resposta certa, então todos relaxam para aproveitar a culinária do chefe Gordon Ramsay. Lorraine explica que há apenas um pequeno preço a ser pago pela ajuda de Hank, e Sheila vê pela primeira vez Hank consumindo sangue. Lorraine fica feliz em ouvir que os dois assinaram um contrato, mas Sheila revela que Hank tem se destacado muito ultimamente. Vários aventureiros iniciantes desapareceram e a guilda supõe que seja uma série de sequestros. Hank demonstrou ser altamente habilidoso, mas ele também parece muito suspeito. Hank não age como um iniciante, então as pessoas começaram a espalhar rumores sobre ele por inveja. Hank fica maravilhado com o fato de as pessoas estarem com inveja dele agora, mas é lembrado de que isso não é algo bom. Hank concorda em ficar longe do labirinto por 3 dias, mas isso não é suficiente para Lorraine, então ela muda para 4. No dia seguinte, Hans e Lorraine procuram por um trabalho, já que estão ansiosos para voltar ao labirinto. O mestre da guilda fica feliz em saber que Hank passou no exame, mas se pergunta onde está o Hank antigo. O mestre da guilda aponta que estava planejando recrutá-lo para a guilda, e Sheila acha que ele seria uma grande adição. Um tempo depois, Hank sai de casa, e Hans percebe que ele está indo para o labirinto. Ele deveria ter aguardado até que os rumores sobre o sequestro se acalmassem, e ela se pergunta se realmente faria mal ele tirar o dia de folga. Mas, pensando bem, esse é o Hank de quem estamos falando, então ela se lembra de que Hank é um homem com uma missão.
Rente visita o ferreiro para pegar sua espada e está satisfeito com ela. Clob explica que foi fácil, já que ele conhece os movimentos de Rente, e Rente agora tem mais certeza do que nunca de que Clob sabe a sua verdadeira identidade. Esta nova espada é exatamente o que Rente pediu, pois pode usar mana, energia espiritual, energia e divindade. Rente tenta usar mana nela pela primeira vez, e Clob fica chocado ao ver que ele ficou mais forte. Rente pensa sobre como está apenas forçando mana na espada, mas é diferente com a energia espiritual. Rente consegue, na verdade, controlar a energia espiritual e a usa para liberar mais um ataque poderoso. Por fim, Rente utiliza a divindade e choca Clob mais uma vez ao destruir alguns tocos de árvore. Essa espada realmente é excelente, já que não sofreu danos quando Rente infundiu divindade nela. A divindade de Rente fez alguns brotos crescerem e Clob se pergunta como ele consegue usar isso. Rente explica que recebeu a divindade quando consertou um santuário. Ele não lembra qual deus foi, mas acha que era um deus de nível inferior. Rente gostaria de treinar um pouco mais, mas Clob se pergunta o que mais ele tem para testar. Rente pede para Clob preparar um grande toco de árvore, revelando que quer tentar usar todas as suas habilidades de uma vez. Rente nunca ouviu falar em fusão de mana e espírito, então Clob explica que é uma técnica que permite aumentar maciçamente a magia e o espírito, mas só um mestre consegue utilizá-la, já que se você errar, seu corpo pode explodir. Rente decide tentar assim mesmo, pensando que uma explosão não seria suficiente para destruir seu corpo monstruoso. Rente usa uma espada de teste, pois seria muito mais barato substituí-la caso ele a sobrecarregue. Rente infunde mana na espada e energia espiritual na sua mão. Isso é bem mais difícil do que ele esperava, e ele sabe que não vai conseguir manter isso por muito tempo. Ele libera o ataque e causa um dano massivo. Clob está preocupado que adicionar divindade a essa combinação seja perigoso, mas Rente está determinado a tentar. Ele junta suas 3 habilidades e declara que precisa se tornar um aventureiro da classe Mithril, custe o que custar. A área treme enquanto Rente luta para controlar o poder das 3 habilidades, e Clob sabe que isso pode ser um problema. A espada não vai resistir a mais pressão, então Rente libera o ataque. Como esperado, o ataque é poderoso, mas a espada de teste simplesmente se desintegra, virando uma bola. A divindade tem o poder de remover impurezas e restaurar a matéria ao seu estado original. Uma espada comum não pode ser usada, pois a divindade quebra todos os seus vínculos. A nova espada que Clob fez para ele pode suportar a divindade, mas não resistirá a um ataque como o que Rente acabou de fazer. O máximo que ele pode fazer com ela é uma fusão de mana e espírito. Rente se preocupa que haja inimigos que ele não consiga vencer apenas com isso, mas não pode arcar com a compra de espadas ilimitadas para substituir as que ele quebra. Rente decide que precisará ganhar muito dinheiro para poder comprar equipamentos bons. Justo nesse momento, Rente vê um homem irritado com um mendigo que pede por ajuda. Para afastar o homem, Rente finge que vai tirar tudo do mendigo e oferece um suborno. Rente decide ouvir o garoto e ele pede para que Rente derrote o Senhor do Lago. O nome do garoto é Rantis, e ele é da Vila Tatsu. Essa vila é conhecida por ter um festival estranho. Rantis conta uma lenda sobre como uma jovem e bela garota tinha um corpo repleto de mana. Essa garota foi oferecida ao Senhor do Lago, e a vila celebra um festival todo ano para lembrar desse dia. Algo deu muito errado este ano, pois o Senhor do Lago apareceu e comeu a garota que estava fazendo o papel da sacrifício. O Senhor do Lago tem exigido mais sacrifícios, e várias garotas já perderam suas vidas. Rantis implora por ajuda, pois sua irmã será o próximo sacrifício. Rente reflete sobre como Rantis só quer salvar a irmã, e não há necessidade de enfrentar o Senhor do Lago, mas ele tem uma sensação ruim sobre a situação. Eles chegam à vila, onde Rantis explica que todos estão estressados por ter que lidar com o Senhor do Lago. Eles chegam à casa de Rantis, onde há uma inscrição na porta indicando quem deve oferecer a filha como sacrifício. Porém, o Senhor do Lago não fez essa marca, pois vive nas profundezas do lago e ninguém jamais o viu. Os aldeões acreditam que quem está fazendo as marcas é um Kelpie, um monstro poderoso. Rente se espanta ao ouvir isso, pois sabe que Kelpie são criaturas muito fortes. Rantis diz à irmã, Amorous, que Rente veio para salvá-la, mas ela fica furiosa. Ela sempre alertou o irmão para evitar conversar com estranhos, mas Rantis acredita que pode confiar em Rente. A garota continua chamando Rente de estranho, e ele fica desconfortável, já que pode ouvir tudo com seus sentidos aprimorados. Amorous explica para Rente que o festival é uma tradição antiga, e ela se recusa a ser a única garota a ser poupada. Rantis fica chocado, mas ela manda Rente embora. Rente lembra que foi contratado por Rantis, e o garoto afirma que não vai voltar atrás.
Amorous permite que Rente fique, mas declara que está honrada em ser o sacrifício. O festival é amanhã, mas é claro que Amorous não vai cooperar com eles. Rente se pergunta o que Rantis fará e ele afirma que fará o que for necessário para salvar a irmã. No dia seguinte, Rente tenta obter informações com os moradores locais, mas as crianças ficam aterrorizadas, achando que ele vai comê-las. Um comerciante pensa que o aluguel é para o festival, mas explica que tem um timing terrível, já que o Senhor do Lago não está feliz no momento. Os vilarejos estão aterrorizados, o que está prejudicando seus negócios. Rantis chama Rente para o jantar, e o comerciante recomenda que Rente saia da vila. Rantis acha que o comerciante é um cara legal por vir até a vila, mas Rantis tem um objetivo com ele. Mais tarde, Amorous está preparada para o seu sacrifício. As mulheres que a estão ajudando achavam que Rantis iria fugir com ela, mas Amorous aponta que o Senhor do Lago destruiria a vila. Todas sabem que Rantis se preocupa com ela, e Amorous chama o irmão de tolo. Nessa noite, Rente não pode entrar no quarto de Amorous, mas diz que cuidará de tudo. Ele precisará que ela resista também, mas ela explica que nenhum humano poderia derrotar o Senhor do Lago. Rente declara que ele e Rantis vão enfrentar o Senhor, e lembra que ela é a única família de Rantis. Ainda há esperança, então Rantis queria dizer para ela não desistir. O ritual começa logo depois, e o homem responsável pede desculpas a Amorous por ter que fazer isso. Amorous sabe que eles estão apenas protegendo a vila, mas vemos que os homens prepararam tudo para que fossem eles a acompanhá-la. Amorous está pronta e eles saem para o lago. Rantis acha que deveriam voltar quando a neblina ficar muito densa, mas o orbe de Amorous começa a brilhar. O monstro aparece diante deles, então Amorous implora para ele se acalmar. Ela quer proteger a vila e se oferece a ele. Rente derruba seu orbe e aponta que ele só serve como um farol. Rente então choca seus companheiros ao andar sobre a água e declarar que irá lutar contra o chamado Senhor. Rente consegue perceber que há algo suspeito acontecendo, já que krakens normalmente não soltam fogo, e ele acaba indo diretamente pelo monstro. Há um navio lá, comprovando que sua suspeita estava certa. Um mago lançou uma ilusão na névoa e na floresta usando um feitiço de fogo. Rente fica desapontado ao ver que o Senhor do Lago é na verdade um comerciante feio, e eles tentam atacá-lo. Rente zomba mais um pouco deles e os derrota. Os irmãos chegam logo depois e ficam chocados ao ver a verdade. Eles levam os criminosos de volta para a vila e Rente os conhece, pois sabem o que fizeram com os sacrifícios. Eles planejavam vendê-los, então ainda estão vivos e em uma cabana em uma pequena ilha. Todos comemoram enquanto vão buscá-los, e Rente se pergunta se seu trabalho está terminado. Está, mas os irmãos gostariam que ele ficasse para o festival, que ainda estão fazendo por algum motivo. Rente recusa, pois tem negócios importantes para cuidar, então Amorous o beija para se despedir. Ela explica que estava apenas agradecendo, e Rente aceita com prazer. Rente conta para Lorraine o que aconteceu e a agradece pelo item que o deixou andar sobre a água. Lorraine percebe que ele roubou o coração de outra garota, mas ele sabe que ela logo se esquecerá dele. Essa é a vida de um aventureiro, mas Lorraine acha que ele ainda deveria ser punido pelos deuses. Mais tarde, Rente fica desapontado ao ver que um dos trabalhos disponíveis só paga uma moeda de bronze. Sheila o cumprimenta e ele lhe diz para não se preocupar, já que decidiu não ir para o labirinto como prometeu. Ele está curioso sobre a missão de uma moeda de bronze, e ela explica que é uma tradição da guilda. Essa missão é bem difícil e exige a coleta de uma flor de dragão. Essas flores só florescem perto de pântanos venenosos, mas tem uma história por trás. Um dragão uma vez se apaixonou por uma mulher humana, e seu sangue se transformou na flor vermelha brilhante. Rente não gosta muito da história, mas Sheila explica que as garotas que recebem as flores são ditas amadas para sempre. Esse trabalho foi listado por um orfanato, pois eles precisam da flor para fazer um remédio que salvará um ente querido. Rente tomou sua decisão e surpreende Sheila ao pegar a missão. Rente chega ao pequeno orfanato em ruínas, e ele começa a desmoronar imediatamente. Rente conserta o dano que causou com um pouco de limo, mas assusta a garota que vem recebê-lo. Ele revela que está ali para a missão, e ela o convida para entrar, já que ele é um colecionador habilidoso. Lá dentro, essa garota pede para que as crianças órfãs se comportem, mas as pestes nunca tiveram pais para ensiná-las. Elas cercam Rente e fazem todo tipo de perguntas sobre por que ele é tão estranho. A garota lembra aos órfãos que aventureiros são bárbaros perigosos, então precisam se afastar deles. Ela pede desculpas por insultar Rente, mas ele concorda com ela e diz para as crianças saírem de sua frente. Rente aponta como as crianças parecem confiantes, o que deixa claro que tiveram uma boa criação. O nome dessa garota é Ali,
mas ela acredita a Lily, a diretora, por criar todas as crianças. Rent explica que conseguir a flor de sangue de dragão é muito difícil, e Allie concorda. É quase impossível encontrá-la em lojas, e mesmo que o façam, é extremamente cara. Rent gostaria de mais informações sobre o trabalho, mas fica surpreso quando a garota garante que ele manterá o segredo dela. Allie o leva para ver Lily, que é uma sacerdotisa. Rent se apresenta, mas descobrimos que Allie contou a Lily que ele está ali para limpar o porão dela. A verdade é que Lily tem uma doença chamada Malachumula, que afeta usuários de divindade. Se a divindade de uma pessoa não for forte o suficiente, a cada vez que ela usa, há uma reação que faz com que energia maligna se acumule em seu corpo. A única maneira de curá-la é com o sangue de uma donzela ou com remédios feitos da flor de sangue de dragão. Lily nem sabe o que tem e Allie está mantendo isso em segredo. Se Lily soubesse, acreditaria que o orfanato aceitou a doença como a vontade dos céus. Allie tinha certeza de que ninguém aceitaria a missão e estava pronta para se tornar uma aventureira e fazê-la ela mesma. Felizmente para ela, Rent concorda em aceitar a missão e promete trazer a flor para ela. Rent decide limpar o porão primeiro, e Allie insiste em acompanhá-lo. Às vezes, monstros aparecem nesse porão, então Rent lhe dá uma lâmina, caso precise se defender. Eles encontram os chamados monstros, que na verdade mais parecem ratos, e um deles morde Rent. Rent mostra quem manda, mas fica confuso quando o rato muda de cor. Rent fica chocado ao perceber o que está acontecendo. Ele manda o monstro correr em círculos e Allie fica surpresa com a obediência do monstro. Rent volta para casa e explica para Lirene que Mick Mosh se juntou ao seu grupo enquanto ele explorava o porão de um orfanato. Lirene nunca esperou ouvir essa frase na vida e explica que os vampiros têm o poder de criar e controlar familiares. Ela nunca testou o que aconteceria se dessem o sangue de Rent a um monstro, mas está claro que ele tem essa habilidade. Lirene permite que Rent fique com seu novo animal de estimação, mas revela que ele terá que pagar o aluguel. Uma cientista louca pede amostras de sangue e exige informações sobre o rato. Mick Mosh acaba mordendo ela, e Rent decide chamar o rato de Blackie. Lirene fica desapontada com a falta de criatividade dele e decide chamá-lo de Edel. O rato parece feliz com o nome e Rent informa que o pequeno era o líder de seu grupo. Rent não consegue falar a língua do rato, mas de alguma forma é capaz de entender o que ele está pensando. Naquela noite, Rent pensa sobre como parou de precisar dormir desde que se tornou um morto-vivo. Ele está tão obcecado por aventuras que considerou nunca mais deixar o labirinto, mas percebeu que as pessoas ficariam suspeitas de alguém que nunca tirasse um descanso. Essas horas sem descanso são bastante solitárias, mas Lirene acaba aparecendo. Rent se surpreende ao vê-la preparando uma refeição e Lirene o avisa de que o pântano que ele está indo é muito perigoso. Ele vai sozinho, então não precisa se preocupar com veneno, mas Lirene aponta que há um monstro terrível lá, chamado Terrace. Até aventureiros de classe bronze precisam de um grupo para enfrentá-lo, mas Rent explica que não irá lutar. Disse que esses monstros podem ser afastados carregando um pouco de água benta, então Rent comprou um pouco mais cedo. Lirene observa que nem sempre funciona, mas Rent responde que vai dar um jeito se algo der errado. Rent fica surpreso com o quanto ele gosta da comida de Lirene, e ela revela que o segredo está no ingrediente secreto, seu próprio sangue. Mick Mosh gosta quase tanto quanto Rent, então Lirene promete prepará-la de novo quando Rent voltar. Mas é aqui que este vídeo termina. Continua no próximo vídeo da parte 3. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.